Cinema, arte ou técnica? Técnica ou arte? Cinema, movimento, ação. A consciência humana encontrou na pintura, na fotografia e mais recentemente no vídeo digital, formas de relacionar-se com o mundo, técnicas que a serviço da arte interpretam e reinterpretam a realidade. O cinema faz pensar. O vídeo digital tem o poder de capturar o tempo, o instante vivido, e trazer da história formas subjetivas, poéticas de lidar com as questões humanas, todas as formas de existência e subsistência. A partir de agora, vamos dar um passeio pelo tempo. Vamos ver, ouvir, sentir a nossa história, o casamento entre cinema e sociedade. Manaus sempre teve uma relação particular com o cinema, começando em 1897, com a exibição do cinematógrafo no Teatro Amazonas, sala de entrada do cinema em Manaus, passando por grandes e antigas casas de projeção. Nos anos 20, aparece o luso-amazonense Silvino Santos filmando a Amazônia. Embrenhando-se na selva, o pioneiro do cinema amazonense realiza vários filmes, entre eles o documentário No País das Amazonas. Nessa mesma época, como incentivador, e por que não dizer como o primeiro produtor de cinema no Amazonas, aparece também o comerciante Joaquim Gonçalves de Araújo, o JG Araújo. Senhores ouvintes, nosso cordial bom dia pela sua Rádio Baré, o seu programa Cinemascope no ar, o cinema em sua casa. Manaus ainda não tinha televisão, mas o rádio tinha os seus programas dedicados ao cinema. Cinemascope no ar, apresentado por Ives Lima, foi o pioneiro. Depois vieram Chegou a Hora do Cinema na Rádio Difusora, apresentado pelo crítico Joaquim Marinho. E agora Cinema pela Rádio Baré, apresentado pelo outro crítico José Gaspar. Em 1962, surge o Grupo de Estudos Cinematográficos, reunindo jovens aficionados do cinema. Entre nós, por exemplo, além de várias iniciativas cineclubísticas, nós tivemos, por exemplo, o Grupo de Estudos Cinematográficos, numa época em que nem sequer a universidade, como hoje a concebemos, existia. Nós tínhamos uma ou outra faculdade funcionando. E o cineclubismo, para nós, teve uma função, como hoje tem um curso de cinema, um curso de audiovisual. Ou seja, o cineclubismo não é apenas o espaço para você ir assistir a um filme. Nós começamos a ter uma atividade crítica. Aquelas pessoas que assistiam aqueles filmes passavam a escrever resenhas críticas sobre aqueles filmes, sobre obras de grandes diretores da cinematografia. Mais tarde, Felipe e Carrane saem do JEC e criam o Cineclube Lumière. Depois, Clube Amazonense de Cinema, o CAC. O movimento cineclubístico cresce em Manaus e, por consequência, surge em 66 o primeiro Festival de Cinema Amador do Amazonas, onde o filme Carniça, de Normandie Taif, foi o vencedor. José Gaspar funda em 67 a sua própria revista de cinema, o Cinéfilo, que durou 5 anos. Na sua paixão pelo cinema, Manaus tem em 1969 o primeiro Festival Norte de Cinema Brasileiro, onde aos 84 anos, Silvino Santos, o cineasta da selva, é homenageado. Nesse festival, Macunaíma de Joaquim Pedro de Andrade foi o grande vencedor. O filme foi apresentado sem corte em plena ditadura de 64. Em outubro de 1969, o festival foi realizado com 10 filmes de longa-metragem, filme de cinema, que teve a loucura de nós termos conseguido. A gente tinha umas ligações de amizade com gente que era ligada à censura, e 3 filmes vieram sem censura para Manaus, ou seja, sem os cortes. O primeiro deles, e o mais importante, foi o filme que ganhou o festival, Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, que tinha uma cena antológica, que era a famosa Dina Sfat, hoje também já falecida, mas que nua, na rede, aparecia a bunda dela. E essa cena, é claro que estava cortada pela censura. Mas como o filme veio direto da censura, sem estar cortado, nós conseguimos convencer o censor para ele não cortar o filme.
E ele foi para frente lá da projeção e meteu o dedão na frente. E foi um escândalo, porque entra o dedão dele maior do que os outros dedos e parecia que estava entrando na bunda da Tina. De fato, o cinema foi passado no Cinema Odeon, veio abaixo. E foi uma curtição, o filme passado inteiro, Grande Otelo, maravilhoso no filme. Os festivais de cinema no Brasil hoje jogam um papel muito importante, seja na formação de público, seja fomentando e gerando novos debates sobre a produção, sobre as estéticas que têm surgido, não é? E eu diria que para a juventude e para os novos realizadores, os festivais hoje têm uma importância fundamental de fazer circular essa nova produção. Eu sou plenamente a favor do apoio ao curta-metragem para o desenvolvimento de novas linguagens e também para o registro da diversidade cultural brasileira. Muitos incentivaram e outros documentaram essa relação de Manaus com o cinema, como Guanabara de Araújo, Márcio Souza, Joaquim Marinho, Roberto Carrani, Narciso Lobo, Celda Vale, entre outros. Em 2002 surge a primeira organização não governamental de cinema do Amazonas, a Amazonas Filmes Digitais, Anfild, que realiza o primeiro Festival Amazonas Filmes.1, um festival com 51 filmes de 1 minuto. O primeiro festival de cinema em Manaus, depois de 33 anos do primeiro Festival Norte de Cinema Brasileiro, que teve primeira e única edição. Nós da Anfild temos o compromisso de ficar sempre lembrando das pessoas que documentaram, contribuíram e que ainda contribuem para a história do cinema amazonense, mostrando à nova geração de realizadores um pouco da memória do fazer cinema numa região tão carente de incentivos como a nossa. Iniciativas como a da Anfild, que realiza um trabalho de inclusão social em bairros como o Armando Mendes, né, são iniciativas que só contribuem para o estabelecimento da cultura do audiovisual aqui no Amazonas. Nós aqui da Secretaria de Cultura do Estado estamos de total acordo e apoiamos essas iniciativas. O fazer cinematográfico é um exercício de fundamental importância, porque trata-se de trabalharmos com o nosso imaginário, com a nossa cultura. E é importante quando nós mesmos ajudamos a construir esse imaginário e não somos mostrados apenas pela lente do outro. É muito importante quando nós mesmos somos capazes de nos vermos nos filmes que realizamos. Com a proposta de premiar os filmes de curtas-metragens de realizadores de todo o país e, ao mesmo tempo, incentivar a produção de filmes no Amazonas, a Anfild realiza o Festival Amazonas Filmes Curta Brasil 2003, que contou na sua primeira edição com filmes inscritos de todo o país. Em 2003, a Anfild decide partir para a realização de um festival de curta de 5 a 30 minutos. Este festival é direcionado para todo o país. Quando é abertas as inscrições, houve uma preocupação da organização do festival. Será se vamos ter filmes suficientes para realizar um festival? Então, estávamos torcendo para que tivesse pelo menos 10 filmes. E ao final das inscrições, para surpresa, tivemos 63 inscrições. O FAF Curta Brasil 2003 premiou com o troféu Curupira os filmes Retrato Pintado, de Joey Pimentel, do estado do Ceará, como melhor filme e melhor direção. NASA, de Silvio Figueiredo, do estado do Pará, como melhor filme documentário. E Velha História, de Cláudia Jovim, do Rio de Janeiro, como melhor filme e animação. Incentivando a produção regional, o festival premiou como melhor filme Feitiços de Rua, de Liduína Mendes, e Goldman, do grupo Hiperfilmes, como melhor direção. O júri concedeu menção honrosa para o filme Aventureiro das Águas, de Mara Campelo. Ainda foram homenageadas pessoas que na década de 60 participaram de movimentos ligados ao cinema em Manaus, como Guanabara de Araújo, um dos fundadores do JEC, Joaquim Marinho, diretor-geral do primeiro Festival Norte Cinema Brasileiro,
Roberto Carrani, cineasta premiado naquele festival pelo curta-metragem A Coisa Mais Linda que Existe ou A Trajetória de um Seringueiro. Narciso Lobo e Celda Vale, pela pesquisa e documentação do cinema amazonense. Eu acho que os festivais que estão se realizando nesse momento em Manaus e em toda a região norte são festivais que contribuem muito para o desenvolvimento de uma cinematografia regional vigorosa, tecnicamente bem elaborada, porque a cada ano esses festivais crescem e têm uma maior participação de realizadores de outras regiões do Brasil. Esse é o nosso compromisso. A Anfield tem muitos projetos, uns serão implementados e outros serão ampliados em 2005. Espero que vocês tenham gostado desse nosso pequeno passeio pela história do cinema amazonense.